Como a gente falou, como eu falei no domingo passado, esse mês a gente vai tratar sobre um tema, a parte do Sermão do Monte, e daí em agosto a gente volta para o Sermão do Monte. Então nesse mês de julho a gente vai trabalhar sobre o tema do poder de Deus nas Escrituras, principalmente, acredito que no Novo Testamento. Talvez quando a Maria Eugênia for compartilhar, ela vai sair um pouco dessa temática, eu não tenho certeza. Mas, pode colocar o slide lá? O tema da nossa mensagem hoje, eu preciso ler um texto para poder dizer um pouco sobre qual é o coração dos líderes dessa casa. Eu preciso falar sobre o coração dos líderes. E depois eu vou fazer uma reflexão sobre o poder de Deus. Quando você vê... Quando você vê as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver que existem cartas do apóstolo Paulo em que ele é mais doutrinário e cartas que ele é mais pastoral. Porque Paulo escrevia de acordo com a necessidade da igreja, que era o destinatário dele. Então, quando uma igreja, ela tinha muitos problemas de imoralidade, de falta de caráter do povo, desorganização, a carta dele é mais pastoral. Então, ele explica mais sobre coisas, como as coisas deveriam funcionar na igreja, e menos sobre doutrina, no sentido de ficar explicando o Antigo Testamento. Agora, isso, por exemplo, uma carta aos Coríntios é assim. Agora, se você vai para Efésios, é uma carta que há uma possibilidade de interpretar que a igreja de Efésios, quando Paulo escreve, ela está muito tranquila. E daí ele pode escrever doutrina a rodo. Então é uma carta extremamente doutrinária, densa, porque parece que as coisas estão em ordem lá. Então a gente tem gente que ama mais doutrina, mais ensinamento, mais pregação. Eu quero entender a palavra. E tem gente na igreja que está precisando de um esclarecimento melhor do que está acontecendo, de como a gente deve se portar diante das situações. Então a gente precisa balancear e ter esse discernimento. Eu acredito que nesse tempo a gente precisa, no dia de hoje especialmente, a gente precisa de uma abordagem mais de sabedoria pastoral do que uma exposição de uma doutrina, coisa que eu acredito que eu vou fazer, expondo biblicamente a questão do poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, mas isso não no dia de hoje. Hoje eu quero fazer uma abordagem pastoral. O tema da mensagem é ofendidos pelo poder de Deus. Eu quero ler com vocês Atos 4, do verso 29 ao 32. Então assim está escrito: Senhor Jesus, eu peço que o Senhor me ajude, fale o coração dos irmãos, o que eles precisam ouvir. Amém. Agora, Senhor, olha, é uma oração. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciam a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Tem uma versão que fala o coração e a mente, ou seja, eles pensavam, sentiam e desejavam a mesma coisa. A igreja estava completamente unida. Ninguém considerava exclusivamente nenhuma das coisas que possuía, tudo porém era comum. Olha só, os apóstolos são perseguidos a primeira vez, eles se reúnem, eles pedem: Senhor, estende a mão e realiza sinais e maravilhas e curas, e nos dê ousadia para a gente pregar a sua palavra. Presta atenção, eles acabaram de passar pelo Pentecostes no capítulo 2, acabaram de passar, eles foram enchidos com o Espírito Santo, falaram em línguas, profetizaram, as pessoas entenderam na própria linguagem, milhares de pessoas se converteram, foram batizadas, o poder de Deus se manifestou. De repente eles pedem de novo: Senhor, por favor, estende a mão, realiza sinais e maravilhas e nos dê ousadia para pregar. Eles já experimentaram isso no capítulo 2, por que eles estão pedindo de novo? Porque a gente sempre precisa mais do Espírito Santo. A gente sempre precisa mais. Eu já tive uma experiência poderosa. Você precisa de outra. Você precisa de novo pedir ousadia. Você precisa de novo que Deus manifeste o poder dele na sua vida através de você. E a oração é respondida imediatamente. Porque o lugar treme, o pessoal fica cheio do Espírito Santo, e eles ficam cheios de ousadia, eles começam a anunciar a palavra de Deus. Certo? Deus respondeu.
Só que olha só como essa resposta veio, parte dessa resposta, ela veio de uma maneira inesperada, que é, eles não oraram por unidade aqui, eles não pediram para Deus trazer unidade para eles, mas parte desse derramamento do Espírito Santo foi a unidade. E eles estavam tão unidos pela presença do Espírito Santo, que eles pensavam a mesma coisa. Todo mundo pensava a mesma coisa na igreja. O que é? A gente precisa levar o Evangelho e o poder de Deus para as ruas. Todo mundo pensava a mesma coisa. Todo mundo sentia a mesma coisa, que é, nós queremos ver a glória de Deus se manifestar, e nós queremos levar pessoas para Jesus. E eles estavam tão unidos que eles olhavam para quem estava do lado deles, que estava desejando as mesmas coisas pelo reino de Deus, e que eles falavam assim, você está precisando? Tá bom, eu vou pegar do meu e vou dar para você. Até o dinheiro não foi mais deles, eles estavam unidos até materialmente, eles compartilhavam as posses deles. Ele dizia assim, nossa, eu tenho uma jaqueta da Leves, o outro tem uma jaquetinha de tactel, mas eu tenho duas da Leves, como João Batista falou. Alguém chegou para ele, João Batista, o que eu tenho que fazer? Eu disse, se você tem duas capas, fica com uma e dá uma para outra. Aí ele pega e entrega, e dá. Aqui, o derramamento do Espírito Santo trouxe unidade para a igreja. Eu não quero julgar, porque eu acho que é muito difícil fazer esse julgamento, essa análise. Mas muitas vezes, quando o Espírito Santo é derramado em alguma igreja, que não tinha a presença do Espírito Santo, seja uma denominação metodista, que veio pós-reforma, ou seja uma denominação que veio da reforma, acaba acontecendo uma divisão na igreja. Não sei se vocês já viram isso, eu já vi isso acontecer. Veio uma divisão na igreja, porque teve um derramamento do Espírito Santo, parte da igreja teve essa experiência, a outra parte não teve a experiência. E daí a gente, eu não sei vocês, mas eu já vi muita gente fazer o julgamento. Se fosse do Espírito Santo, não ia trazer a divisão. Você já ouviu isso? Você já deve ter falado isso. Mas é uma coisa estranha para um protestante dizer. Porque o protestante dividiu da igreja católica. Não é? A gente não pode usar esse argumento. Nós não. Se você fosse católico, você podia. Você não pode. Quer dizer que quando o Espírito Santo vem agir sobre uma comunidade, e daí existe uma ofensa de uma parte, algumas pessoas se entregam, outras não. A vontade dele é que a divisão aconteça? Não, essa não é a vontade dele. Essa não é a vontade dele. E a gente sabe disso em parte porque é isso que acontece aqui no texto. O derramamento do Espírito traz uma união para a igreja inteira. Toda a igreja está unida. Mas assim, não é só unida, a gente serve no ministério junto. É vida. É vida. O que está na minha geladeira é seu. Você pode entrar aqui em casa. Eu não tenho mais nada que é meu. Tudo é compartilhado. O meu carro é compartilhado. Minha casa é compartilhada. Meu tempo é compartilhado. Meu dinheiro é compartilhado. O que você precisa de mim? Deus honra os pequenos começos. Minha cunhada já começou dando um bombom. Mas no final ela estava dando a própria mensagem da palavra de Deus. E o próprio Deus para aquele motorista. Deus quer que você reparta. Seja lá o que for que você estiver recebendo, Deus quer que você reparta com as pessoas. Amém? Então fala comigo assim: o Senhor Jesus está me abençoando para eu repartir com as pessoas. Você está repartindo alguma coisa? Você está repartindo alguma coisa? Tempo, conhecimento que você tem, dinheiro, sabedoria, conhecimento da palavra, poder de Deus, você está repartindo com alguém? Eles ficaram cheios ao ponto de transbordar e eles saíram repartindo a palavra. Toda vez que a gente tem uma experiência disruptiva, e a palavra disruptiva quer dizer que traz rompimento, que traz um divisor de águas, um antes e depois. Ela traz uma tensão. Toda vez que a gente tem uma experiência disruptiva na nossa vida, a gente começa a procurar perguntas para explicar aquela experiência. Aconteceu uma coisa tão marcante com você que você assim, peraí, eu não sei explicar isso. Eu não tenho referência para isso aqui que aconteceu comigo. E daí você começa a tentar entender aquilo que aconteceu. Semana passada a gente teve uma experiência nova com o Espírito Santo aqui no nosso culto.
Para alguns não foi nova, algumas pessoas, não, eu acho que foi igual das outras vezes. Para outras pessoas foi não, foi diferente, foi mais intenso. E eu acredito que a gente precisa de algumas reflexões para entender talvez algumas categorias do que é que está acontecendo aqui nesse tempo em que Deus tem derramado mais do poder dele, a gente tem tido mais experiências com Deus. Antes de explicar um pouco sobre isso, né? Quem sou eu para explicar o que Deus está fazendo? Mas antes de tentar ajudar, porque a minha mensagem é para tentar ajudar pessoas da nossa igreja que estão tentando achar respostas. O que está acontecendo? O que começou a acontecer? Então é uma mensagem de assim, eu quero cuidar do seu coração, eu quero te acalmar, eu quero te confortar, eu quero te dar uma direção nas Escrituras. Mas antes de fazer isso, eu queria dizer um pouco sobre o coração da liderança dessa igreja, o coração dos pastores dessa casa, porque a gente se reuniu na segunda-feira como conselho com as nossas esposas para conversar um pouco sobre o que Deus fez no domingo passado e começou a fazer e está fazendo, e a gente ouviu testemunhos de algumas coisas, mas aconteceu mais o que Deus fez durante a semana e o que está acontecendo no nosso meio. Primeiro eu quero dizer que o coração do conselho da nossa igreja, ele quer duas coisas. Primeiro é que todo mundo fique cheio do Espírito Santo, como Atos capítulo 4. E a segunda coisa é que todos estejam unidos de coração e de mente, como Atos capítulo 4. O desejo da nossa liderança é que todo mundo seja cheio do Espírito Santo, para a glória de Deus. E o segundo é que haja uma unidade de mente e de coração de toda a igreja. Agora, a unidade, ela tem um preço. E o preço é a paciência. O preço é a amabilidade. Porque nem todo mundo pensa igual, nem todo mundo tem as mesmas referências, nem todo mundo tem a mesma experiência. Algumas pessoas saíram radiantes da igreja do domingo passado. Mas eu conversei pessoalmente com algumas que saíram com muitas perguntas. E não saíram radiantes, saíram com perguntas. O que está acontecendo? E o preço da unidade é o preço da paciência, da compreensão, da misericórdia. Essa é uma palavra que está sendo muito usada hoje e ela pode, eu posso falar ela e ela pode não significar nada. Mas é diálogo. É conversa. É amor. É tudo ser feito no amor de Deus, na graça de Deus, na irmandade. Nós somos um corpo, nós somos irmãos, nós temos feito a vida junto, nós temos participado da vida um do outro nos momentos de luto, nos momentos de celebração. A gente precisa lembrar quem são essas pessoas que estão ao nosso redor, talvez tendo experiências diferentes de nós. São pessoas que estão vivendo a vida conosco há um bom tempo. A gente não quer nenhuma ponta solta no nosso meio, mas a gente entende e a gente está lutando para que todo mundo possa experimentar esse avivamento que Deus tem mandado no nosso meio. O Espírito de Deus é para todo mundo, o poder do Espírito Santo é para o povo todo, é nossa herança em Cristo Jesus, é nossa herança em Cristo Jesus, mas isso é um processo e a gente quer ser transparente no processo, porque a gente não tem todas as respostas. Mas quando a gente não tem resposta, o que a gente precisa ficar é com o coração. Eu não sei o que Deus está fazendo, eu não sei por que eu estou passando por essa dificuldade, eu não sei porque que essa área da minha vida não está funcionando. Tudo bem, agora o que você sabe? Você sabe que Deus realmente é bom? Você sabe que Deus realmente te ama? Quando a gente não tem tudo entendido, a gente precisa ficar com o coração. Então a gente quer ser sábio para trazer o novo de Deus para a igreja. Quando a gente muda de casa, tem coisa boa e coisa ruim de mudar de casa. Quem já mudou de casa? Mudou de casa? Já mudou. O Paulo está lá, né? Paulo mudando. Coisa boa. Coisa boa é que você vai ter que comprar coisa nova, porque não vai caber tudo lá. Não é, a casa não é igual. Alguma coisa nova você vai ter que comprar. Isso é bom. Opa, vai ter móvel novo. Coisa ruim é, existem coisas que você gostava na sua casa antiga que não vão sobreviver ao transporte. Nem vai caber, então elas vão ter que ficar para trás. A mudança de casa é assim que funciona. Tem coisa boa e tem coisa ruim. No começo você sente um desconforto. Peraí, essa aqui não é minha casa ainda.
Mas depois de um tempo você assim, tá, eu acho que essa aqui é a minha casa. É aqui que eu vou fazer a vida, é aqui que vai ser família. O derramar do poder de Deus, ele é um processo incômodo para nós. Para nós que ainda não conhecemos a Deus dessa maneira. Principalmente porque a gente tem gosto, né? A gente tem coisas que a gente gosta, tem coisas que a gente não gosta. Pode passar o slide? Tem algumas coisas que eu queria que ficassem claras para nós. Já falei isso? Pode passar? 4 coisas para a gente aqui nessa manhã. Primeiro, que a gente precisa saber nesse processo de experimentar o poder de Deus. Deus está nos revelando novas partes dele. Você não conhece completamente o Deus da Bíblia. Você não conhece. Você pode ter lido a Bíblia inteira. Você não experimentou tudo aquilo que está escrito nas Escrituras. Você não conhece Deus exaustivamente. Sempre tem coisas novas da parte de Deus para você experimentar. E isso é parte de uma decisão sua. Se você vai permitir que Deus te leve por um caminho desconhecido ou não. Porque você pode fechar a porta, endurecer o seu coração e dizer, não, eu não quero coisas novas de Deus. Eu quero o mesmo. Eu quero aquele mesmo. Você vai apagar o Espírito de Deus. Você vai se distanciar do Senhor. Porque você não é o Senhor dessa relação. Ele é o Senhor. Nós não conhecemos Deus completamente. Deus está revelando para nós algumas partes dele que são novas. Segunda coisa, nós não somos maduros em corresponder às manifestações do Espírito. Nós estamos aprendendo. Nós não somos maduros. Nós não vamos acertar em todas as coisas. Mas Jesus fala assim, na parábola do joio e do trigo: você não pode tirar o joio antes da ceifa. Porque senão você vai tirar o trigo junto. Primeiro você tem a experiência, depois você julga a experiência. Quando Paulo ensina sobre profecia, ele fala, primeiro ouça as profecias, depois você julga as profecias. Não proíbe de começo. Você vai analisar o que está acontecendo e depois fala assim, isso aqui nós vamos manter, isso aqui nós não vamos manter. Ou nós vamos ver, e nós vamos julgar e ver, isso aqui nós não vamos dar atenção, porque isso aqui parece que é meio esquisito. Isso aqui está edificando a igreja. Isso aqui nós vamos honrar, porque nós vemos que é o próprio Deus que está fazendo. Nós não somos maduros nessas coisas. A gente está engatinhando no poder de Deus, nos dons espirituais. Então, você não pode esperar, se você é um daqueles que fica analisando os milímetros do culto, você não pode esperar que a gente acerte o tempo inteiro. Porque nós estamos descobrindo o processo. A gente está amadurecendo, saber o que é isso, como é que flui os dons, o que acontece. Por exemplo, eu passei ontem o dia inteiro com uma dor no tornozelo. Eu falei assim, mas não aconteceu nada com o meu tornozelo, o que está doendo? E de noite, era 2 da manhã, eu estava na cama assim, me veio uma impressão, alguém vai estar na igreja que está com dor no tornozelo, será que é? Não sei, alguém está com dor no tornozelo esquerdo? Machucado? Não? Tudo bem. Por quê? Porque a gente está aprendendo. A gente está aprendendo o que acontece. Não sei. Eu sei que a gente ficou pedindo muito para Deus derramar mais do poder, e Ele está vindo. Só que Ele não vem do jeito que eu quero, porque eu não sou Deus. Ele é o Senhor, eu não sou o Senhor. O que eu tenho que fazer? Eu falei domingo passado, eu quero abaixar as velas, para na hora que o vento soprar eu vou junto. Eu quero estudar a presença de Deus, eu quero saber o que está acontecendo. As pessoas estão sendo edificadas, elas estão sendo fortalecidas. A gente não é maduro, então a gente precisa ter paciência no processo. Igual a gente não é maduro como igreja. É só olhar para a nossa estrutura, tem coisas que está bom ainda, tem coisas que não está. Por quê? A gente não é maduro ainda. Não tem gente o suficiente, não temos ainda a capacidade de fazer tudo perfeito. Terceira coisa, a gente não está substituindo ou diminuindo o lugar da palavra. Foi a palavra que trouxe a gente até aqui. E se a Bíblia não falasse do poder de Deus, e ela não falasse dos testemunhos, e de como Deus manda lá em Deuteronômio dizer assim, lembra dos sinais que eu fiz na saída do Egito, porque eu vou fazer eles de novo, quando você estiver diante de problemas. Se não fosse a palavra, a gente não estaria atrás e buscando o poder de Deus, entendendo que Ele dá glória para nós. A gente não está substituindo a palavra, a gente não vai diminuir a palavra. Na verdade, a gente ter mais experiência com o poder de Deus vai fazer com que a gente tenha uma necessidade maior de conhecer a palavra e entender agora como... Agora você vai saber para que presta a carta de Coríntios, porque antes você não tinha experiência nenhuma. Aí aquela carta não servia de nada. Porque aquela carta é para organizar a manifestação de Deus no meio do culto.
Como não tem manifestação, não tem para que ter aquela carta. O capítulo de profecia para quê? Vamos falar que é pregação então, já que não acontece mesmo. Então a gente não vai diminuir a palavra, fica tranquilo. Quarta coisa, cada pessoa tem o seu tempo e será alegremente celebrada como um irmão, membro dessa casa, independente da maneira como experimenta o Espírito Santo. Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu jeito de provar Deus e vai ser celebrado. Se nunca tiver uma manifestação num dom de línguas, ou se nunca tiver uma manifestação de chorei descontroladamente, isso não faz diferença nenhuma. O que importa é o quanto nós somos edificados por meio da experiência. Se você não tiver manifestação, mas de repente você se sentiu tão livre para falar de Jesus para as pessoas, o objetivo foi alcançado. No avivamento entre os presbiterianos na Escócia, você teve 3 grupos. Um grupo deles eram os presbiterianos. Ele começou no meio dos presbiterianos, em Cambridge, esse local. E daí ele tinha no meio dos batistas e no meio dos metodistas. No final do século XX, na metade do século XX. No meio dos presbiterianos, você tinha poucas manifestações de línguas e risada no meio dos cultos. As pessoas rindo. A igreja duplicou no avivamento, dobrou o número da igreja. No meio dos batistas, você tinha mais ou menos a manifestação de risada, línguas, tremer, a igreja triplicou. E no meio dos metodistas, tinha muito, a igreja quadruplicou. Eu não posso fazer um julgamento direto, falar que elas têm relação direta, mas eu sei de uma coisa, parece que tem. Porque a intensidade do poder de Deus parece que faz uma coisa com a gente. E que às vezes envergonha a nossa razão humana. Mas faz com que o poder se manifeste, faz com que a ousadia aconteça no meio do povo. A grande questão não são os sinais, a grande questão é o fruto que isso vai dar. Então a gente precisa entender que a gente vai julgar um avivamento pela integridade. A gente vai ver pessoas que antes roubavam, mentiam, traíam, de repente agora elas têm um caráter puro. E você vê, essa pessoa é outra pessoa. Você vê uma igreja que antes não evangelizava ninguém. E agora elas estão falando de Jesus para as pessoas. As pessoas estão vindo porque elas querem o Senhor. Opa, peraí, esse é um sinal. E você está vendo pessoas serem curadas de doenças no nosso meio. Peraí, Deus está fazendo. Deus está fazendo. Esses são os sinais. Por que isso é importante? Isso é importante por quê? Porque se esses são os principais sinais que a gente tem que buscar e pedir para que Deus faça no nosso meio, então a gente precisa ser paciente e tolerante com aquilo que não é o principal. Esse é o coração do conselho. E eu queria repartir uma coisa. O Bruno até falou, fala lá na igreja, sei, pastor. Beleza, vou falar. A gente tem uma diversidade de pensamento, é por isso que se chama conselho. Porque cada um tem uma opinião diferente sobre as coisas, cada um tem um histórico diferente. O Bruno compartilhou, né, na nossa reunião lá, no nosso jantar, falou assim, domingo passado eu não estava sentindo nada. Aí eu ouvi alguém falando em línguas, já foi gatilho. Comecei a lembrar de quando eu ia na igreja que eu era pequeno, que parecia que só faltava bater na minha cabeça para eu falar em línguas. Eu já travei. Você não gosta desse negócio. Só que ele falou que daqui a pouco ele estava chorando, alguma coisa assim? Não, você falou para ir para frente que estava fazendo um tipo de experiência, né? Isso. Beleza, vou esperar que estava querendo, mas fiquei na minha. Aí rolou esse negócio, meu gatilho, tipo, passado, tudo. Aí passou mais um tempo. Eu entendi que... Você estava arrependendo? Que Deus não tinha nada a ver com os abusos que aconteceram, com as manifestações, e não era problema dele, mas meu. Eu comecei a pedir perdão por isso, me arrepender. Na cadeira, eu falei, pera, se eu estou tendo arrependimento é porque eu estou tendo experiência desse filho. Não é eu que quero. Aí eu fui pra frente, parar. Essa foi a experiência que ele teve.
isso é menor do que o Micael. Vocês já viram aquele vídeo do cara que está na parreira? Como que é o nome desse vídeo? E que aí ele começa, essa é a uva, como é o nome? Ele começa. Sim, porque ele é muito perigoso, ele podia morrer. E daí ele encosta no... Lazier Martins. Lazier. Ele encosta no fio desencapado. Ah! Gente, isso aconteceu ontem, no domingo passado no culto. Eu estava aqui orando pelas pessoas, o Micael veio, o pastor deu uma palavra para você, ele estava tremendo assim. Eu falei, tá bom, cara. Aí ele entregou, falou assim, Deus está te dizendo, e daí ele entregou. No final ele, ah! E caiu sozinho, duro assim no chão. Eu fiquei a semana inteira rindo, lembrando desse vídeo da parede. Essa experiência do Mica, por que ela foi mais forte do que a experiência do Bruno, que estava se arrependendo, porque ele estava bloqueado para o Espírito por causa dos excessos da igreja de onde ele passou um dia? Entende? A gente não pode julgar dessa maneira, é o fruto, é pelo fruto que a gente vai saber. Jonathan Edwards, que viveu um avivamento de 10 anos na igreja dele, ele falava assim, não julgue precipitadamente o avivamento, espere os frutos. Espere os frutos. Você quer saber se as pessoas estão fingindo as manifestações? Você não vai saber na hora. Espere os frutos, para ver o que vai acontecer com elas daqui a pouco, daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses. Aí você vai saber. Você não tem que controlar a igreja não é sua, ela é do Senhor Jesus. E Ele colocou líderes na igreja. Fica tranquilo. Ora pelos líderes, deixa os líderes liderar. Então eu compartilhei isso do Bruno, por quê? Porque o Bruno está lá no conselho. E tem algumas coisas que são gatilho para ele fica desconfortável. Só que como ele é alguém que já leu relatos de avivamento, ele está assim, Senhor, mas eu quero mais do Senhor. E se eu tenho que suportar esses gatilhos e vencer isso para ter mais, então eu vou vencer esses gatilhos. Então se tem outras pessoas aqui que estão desconfortáveis, eu quero que você saiba, você não está sozinha. Vai conversar com o Bruno. Ele também compartilhou a mesma coisa, cresci em igreja pentecostal, eu via abusos, excessos, manipulação por causa do poder de Deus, e eu te digo não sei o que, e profecia. Eu falei, isso foi falta de caráter de quem tinha o dom, e isso mancha o dom, realmente, a gente fica assim, nem quero saber mais. Ouço a palavra avivamento, já me dá um negócio. Não, mas... Aí ele falou, mas eu estava orando em línguas no domingo passado, e eu recebi coisas da parte de Deus. Vocês estão entendendo? O avivamento não é uma coisa limpinha assim. Não, foi limpinho, tudo certinho. E daí o Paulo repartiu, Paulo, compartilha a sua experiência, por que você está aqui hoje? Vem cá. Aí o Paulo repartiu, e daí o Bruno falou assim, mas eu nem sei. Eu falei, não, então eu acho que a igreja precisa ouvir. Por quê? Porque eu quero que vocês saibam, a gente não tem tudo resolvido. Né? Vem cá, Paulo, conta um pouquinho como é que foi. O pastor me pegou no pátio. Eu vim para isso hoje. Irmãos, é o seguinte, uma história bem rápida. Já a nossa pastora comeu 20 minutos do meu testemunho. Vai ser rápido. Mas assim, gente, 4 anos e meio atrás eu vim para a República depois de uma conversa de fim de semana com o pastor, na casa do Nilo, pai da Chica. E aqui estou, né? Nós participamos de um encontro na igreja menonita do Conrad e da Gisá, que muitos aqui conhecem. As meninas tinham um grupo, tem um grupo do Borboletas, nós fazíamos encontros. A Graziela chegava em casa falando das maravilhas, para marcar essa reunião de Ouvindo Deus, nós fomos participar. Uma semana. Várias pessoas aqui estavam presentes, estavam olhando para mim lá agora. A mãe da Marô e a Bibi também estava junto, e a Nath, enfim, bastante gente daqui. Para mim, aquele ambiente era um ambiente muito carregado. 10 minutos depois da primeira palavra do Conrad, ele já juntou grupos de pessoas para falar sobre profecias, milagres, e eu, assustado. Presbiteriano, eu sempre fui cético com esse tipo de coisa. Eu morava num lugar que tinha um centro do lado da minha casa e aquilo me incomodava tremendamente. Um tambor batia e arrepiava. Eu não problema com a bateria, viu, Bruno? Mas enfim,
Enfim, começou isso, foi segunda-feira, foi terça, eu já não estava aguentando mais aquele ambiente. Na quarta-feira, eu falei para a Graziela, não vou de novo hoje. Não, vai, sexta-feira termina, um dia mais, não vou. Você vai ter uma atividade, um evento. E foi aquilo, aquele tormento de entender, eu disse, não, eu vou. Fui. Cheguei lá, teve a abertura dos trabalhos, a primeira coisa que o Conrad fala é assim, eu sentado com o Miro, com a Vera, com a Chico, com todo mundo ali, o Conrad diz assim, se juntem 2 a 2 para a gente fazer uma dinâmica. Eu fechei o olho, baixei o olho, não vou levantar, abri o olho, todo mundo de pé, sentado, mas aquele movimento, eu estava de pé, todo mundo sentou junto, eu olhei para trás, tinha um cara lá no fundo do espaço, de pé, eu e ele. Daí, fez assim, fui lá falar com ele, apresentei, Paulo, Anderson, então vamos conversar. Ele disse, não, antes eu tenho um negócio para te dar. Tá. Chegou e me deu isso aqui. Eu peguei, guardei no bolso e conversamos. Aí terminou a conversa, nós sentamos, tinha um intervalozinho para tomar um café. Eu estava sentado e falei, bom, por curiosidade eu vou ler. E li. Dizia assim, me perdoe, eu fico emocionado, papelzinho, escrito à mão, dizendo assim, olá, amigo de fé. Aliás, antes, quando o rapaz me deu o papel, eu falei assim, mas o que é isso? A minha esposa disse que é para você ler depois do culto. E quem é a tua esposa? Ele estava procurando. Não veio. Mas como é que você sabia que ela... Não, você não sabia que era você. Ela disse que quem eu encontrasse, entregasse esse envelope. Daí diz assim, olá, amigo de fé. Não lhe conheço, mas ontem senti de fazer uma oração para você. Senhor Jesus, peço que toque de forma intensa as costas deste meu amigo. Que na parte direita dos ombros o Senhor conceda livre de dores, que toda tensão muscular saia, que haja renovo completo nessa região e que todo reflexo de preocupações que possa estar se alojando nessa região das costas não venha mais existir. Declaro renovo, espírito revigorado, zero dor nas costas e um novo olhar sobre situações que antes traziam preocupações. Amém. Daí, gente, é o seguinte, eu tive um acidente 25 anos atrás, que explodiu meu braço inteiro, não tenho extensão do braço esquerdo, e isso foram 25 anos de dores violentas de compensação. Como todo o movimento desse braço mexia com os ombros, aquilo me afetava demais, era uma dor terrível, dor que me acompanhou diariamente 25 anos. Minha esposa está aí e sabe dos choros. De noite era parada brava, né? Qualquer movimento, era muita dor. E eu sentei, depois de ler isso aqui, eu estava com o Miro, né? Fiquei quieto, o Miro chegou do cafezinho, sentou do meu lado, e eu fazia assim. Né? Daí o Miro chegou, quem conheceu o Miro sabe, ele era surdo. Eu toquei ele e falei, minha dor sumiu. Daí ele falou, que maravilha! Eu falei, não, calma. Conta para todo mundo, calma de bobo, de louco. E aquilo foi, passou a atividade toda e eu passei o resto da noite desse jeito. E eu senti que eu fui curado. Bom, terminou aquela noite, ele queria que eu falasse, o Conrad queria que eu falasse, eu falei, não vou falar, no outro dia eu já ia no encerramento e tal. Fui para casa, a Graziela tinha vontade de ver, eu dormi. De manhã, quando ela acordou, eu estava olhando para ela, esperando ela acordar.
ela olhou para mim e disse, oi. Eu falei, ela perguntou, como é que foi ontem? Eu falei, ouvi Deus. Foi aquele choque. Né? E foi isso que aconteceu mesmo, gente. Eu estou curado. Hoje eu não tenho dor. Amém. Nada. Zero de dor. Quando eu conheci o pastor, eu conheci o pastor desde adolescente. Mas naquele dia que eu encontrei, falei sobre o que tinha acontecido. Foi 2 dias depois do evento, no churrasco. No dia seguinte eu fui conhecer a República. E estou na República até hoje. Né? Foi o pastor, o irmão dele me deu uma bordoada quando eu cheguei ao presbítero Lucas, no dia que eu tive dessa reunião. Eu senti um toque de fogo nas costas e era um grandinho que estava atrás de mim. E desde então ele está na República. Eu agradeço demais a Deus pelo que aconteceu, por finalmente eu ter ouvido, porque eu tinha que passar por uma experiência sobrenatural para me render. Porque se dissesse que eu ia um encontro, eu ouvi uma palestra, que essa palestra ia me curar, então, não. Foi o sobrenatural, foi a maneira dele mostrar, eu estou aqui, estou te curando para que você ouça e passe isso para frente. Amém. É isso, pastor. Eu te agradeço. Eu queria que a gente orasse pelo braço do Paulo. Porque eu creio que o Senhor pode ainda devolver a mobilidade dele. Ele não sente mais dor. A Graça fala que ela acordava de noite com ele, que era dor dia e noite. Mas eu queria que a gente orasse. Vamos orar pelo braço dele? Estende a sua mão para cá. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos o poder do Espírito Santo. Nós oramos agora, abençoamos o braço do Paulo. Que o poder do Senhor venha sobre ele. Declaramos que a mobilidade seja restaurada. Que a flexibilidade seja restaurada. Que o Senhor crie. Nós oramos por um milagre criativo, Senhor. Porque não existe, não tem como ele esticar esse braço, senão pelo poder do Senhor. Então nós pedimos, Senhor, faz isso. Pelo poder do Espírito Santo, porque o Senhor é vivo, o Senhor está aqui. Nós queremos ver os seus sinais. Amém. 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 Por que eu trouxe o Paulo aqui? Porque eu queria que a gente fosse transparente no processo do que a gente está vendo. Para ninguém se sentir coagido. Nossa, eu tenho que engolir seco. Mas ninguém está engolindo seco. Todo mundo está processando. A maior preocupação do Paulo é, pastor, e as pessoas que não entendem? E as pessoas que não aceitam? Assim, por isso que nós vamos devagar, por isso que nós estamos explicando coisa por coisa. Esse é o coração dele. Ele não tem dúvida do poder de Deus. Ele não tem dúvida do que Deus faz, do que Deus pode fazer. E ele está aqui porque ele sabe que a gente quer isso desde o começo. Né? Quando ele voltou lá para a igreja, ele falou assim, vocês me enganaram. Vocês mentiram para mim. Vocês falaram que Deus não fazia mais essas coisas. Estou indo lá para outra igreja. O coração do Bruno Eliezer é outro. Será que isso aqui dá certo? Não, isso aqui me dá um ruim. E o meu? O meu eu quero tudo mesmo. Então eles me trazem sabedoria, que é o que um conselho tem que fazer. Ele disse, não, pastor, calma com isso. Pastor, vai com aquilo. Então, beleza, vamos lá, vamos construir. Então, se você está passando um processo, você não está sozinho, irmão. Você não precisa engolir, nós temos que engolir seco, isso, goela abaixo. Não, você não tem que engolir seco. Reparte, compartilha, a gente está construindo junto. Tudo que Deus deu para nós até hoje, a gente não vai jogar fora. Mas tem uma hora que a gente para de construir o fundamento, né? Ninguém constrói o fundamento para sempre. Tem uma hora que você vai levantar as paredes. É um tempo da gente conhecer outra coisa da parte de Deus. A gente vê o poder dele se manifestar. Isso não vai invalidar o que a gente viveu até hoje. Eu quero ler um texto com você e a gente vai para a ceia. Lucas 7. Lucas 7, abra a sua Bíblia. Tá, eu não vou ler o texto inteiro por causa do tempo, tá bom? E daí tem outra coisa, o Bruno até pediu, fala para a igreja, eu vou falar. Gente, a gente vive um negócio com esse troço do tempo do culto. Por quê? Porque para mim eu ficava aqui a tarde inteira.
E o Paulo sempre disse, pastor, tem que terminar o culto na hora. Eu disse, beleza, vamos terminar. Daí eu me esforço um monte para terminar. Só que, por exemplo, semana passada, terminei a pregação. O Espírito de Deus começou a dizer, vamos ver aqui que povo. Bom, a gente começou a chorar e tal. O Eliezer falou, pastor, eu não vi. Quando eu vi era 12h40. Eu falei, tá bom. Então acho que a gente precisa falar uma coisa. Eu creio que Deus quer tocar todo mundo. Todo mundo. Não é só para alguns. Tá? Mas eu quero dizer uma coisa. Se a gente estiver no nosso culto, terminei de pregar, terminou a mensagem, e você entendeu que o que Deus tinha para fazer em você, Ele já fez, você pode ir sem condenação nenhuma para sua casa. Você não é menos crente. Você não está perdendo a bênção. Talvez você está, mas eu não posso garantir. Mas eu não quero que você se sinta julgado. Não, eu tenho que ir embora. Vai na paz. Porque se acabou o culto, o povo está chorando, está coisa acontecendo aqui, eu não vou falar assim, não gente, vamos parar isso aqui, porque nós temos que ir embora. Vai na paz, em nome de Jesus, por favor, não se sinta constrangido. Se você já recebeu o que você tinha que receber, Deus já te tocou, Deus já falou com você, você acha que é isso? Tem que honrar um compromisso com a minha família. Pelo amor de Deus, vai lá. Agora, se Deus está te tocando tão forte que você pensa assim, não interessa o compromisso com a minha família, Deus, é isso aqui que eu preciso agora. Fica aqui. Vocês estão entendendo? Porque a gente precisa dessa flexibilidade se Deus decide fazer coisas que não estão no nosso cronograma. Tá bom? A reflexão para nós, para a gente caminhar para a ceia, é: disse Jesus, felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. O que acontece aqui? Por causa do tempo eu vou resumir. João Batista está preso. Ele vai ser decapitado daqui a pouco. Jesus está realizando os sinais e maravilhas. João Batista envia 2 discípulos para falar com Jesus. Fala assim: Jesus, você é aquele Messias mesmo que a gente estava esperando? Ou a gente deveria esperar um outro? E Jesus fala para os discípulos: vai lá e diz o que vocês estão vendo. Aí o texto fala: naquele exato momento, Jesus curou muitos cegos, expulsou demônios e curou enfermos. E aí ele diz: vai e fala para João o que vocês viram. Quando os discípulos de João vão embora, Jesus fala assim: entre os nascidos de mulher não existe ninguém maior que João Batista. Mas dentro do reino de Deus, qualquer pessoa é maior do que João Batista. O que acontece nessa situação? João Batista, que batizou Jesus, que disse que ele era o Messias, manda os discípulos atrás de Jesus. Por que ele manda os discípulos atrás de Jesus? Porque João Batista está encarcerado. E Jesus não está libertando ele. Jesus não liberta João Batista. Ele vai ser decapitado. João Batista fica ofendido. E ele começa a duvidar se aquele cara que está fazendo o milagre, ele é o Messias mesmo. Por quê? Porque o milagre está fazendo em todo mundo, menos para mim. João Batista fica ofendido com o poder de Deus. Por quê? Porque ele viu que ele não podia controlar como Deus ia usar o poder dele. Eu não posso controlar quem Deus vai tocar. Eu não posso controlar quem vai ter experiência com Deus. E ninguém aqui pode controlar. É o próprio Deus que decide fazer isso. João Batista ficou ofendido. Por quê? Porque ele, embora ele soubesse e ele tivesse esse pensamento, não, eu acho que é Jesus mesmo. Ele sabia que Jesus tinha poder para libertá-lo, mas ele não conseguiu controlar como Jesus usaria o seu poder. Para a gente não ficar ofendido com o poder de Deus, a gente precisa se humilhar diante da soberania de Deus. Deus vai tocar, Deus vai curar, Deus vai libertar quem Ele quiser. Ele vai dar manifestações do Espírito para quem Ele quiser, como aprouver o Espírito Santo. E se você achar que se você não experimentar, então não é de Deus, você vai ficar ofendido com o poder de Deus. Mas Jesus diz: bem-aventurados, felizes aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Você não precisa ter a experiência para acreditar que ela é da parte de Deus. Você vê o fruto daqui a pouco do que está acontecendo. Então a ofensa que alguns de nós podem estar experimentando é: por quê? Porque não acontece comigo. Não aconteceu, não senti nada. Por que você tem que sentir? Deus é teu servo? Ele toca quem Ele quiser.
Ele precisa de você para validar o mover do Espírito Santo? Quando a gente olha para a mulher sírio-fenícia, a gente aprende uma lição. A mulher sírio-fenícia, para quem não está um pouco contextualizado, ela não é judia, ela é gentílica. Jesus faz boa parte do ministério dele entre os judeus, ele vai também para outras regiões, mas quando ele envia os 70 discípulos, ele fala, vai primeiro aos filhos da casa de Israel. E Jesus está lá, e vê essa mulher sírio-fenícia, ou seja, ela não é de Israel. E ela fala assim, Senhor, por favor, liberta minha filha do espírito demoníaco. Ela está muito enferma. Alguém sabe, lembra a resposta que Jesus dá? Jesus fala assim, o que ele fala? O pão é para os filhos, não para os cachorros. Quem que é os filhos? Os filhos de Israel. Jesus está dizendo, eu vim para os filhos de Israel, eu vim para os judeus, eu sou o Messias judeu. Eu não vim para os cachorros. Por quê? Porque os judeus chamavam os gentios de cachorros. Você entendeu o que eu falei? Jesus acabou de chamar essa mulher de cachorro. E o que ela responde? Mas as migalhas. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa. E daí Jesus fala, grande sua fé, vai, sua filha está liberta. Aquela mulher poderia ter ficado ofendida com a resposta de Jesus e dizer assim, não é para você. Só que o final da história fala que a filha dela foi liberta dos demônios. Sabe por quê? Porque a fome dela pelo poder de Deus fez ela vencer o orgulho e a ofensa. Você está ofendido? Pode ser porque você não tem tido fome de Deus. E daí no final, ela come as migalhas. Aí muita gente fica assim, viajando, tudo é Jesus, as migalhas é Jesus. Não, a migalha, o pão que desce para o céu, nesse caso aqui, que ele está falando da migalha, é o pão que cai da mesa do banquete, não é aceitar Jesus, é o poder de Deus do exorcismo. Essa é a migalha, que ela come no final, porque a filha dela é liberta do demônio. A migalha, o pão que Deus quer dar, é o poder, é a manifestação do poder dele. Se você se ofender, você vai abortar o milagre que Deus preparou diante de você. Se você se ofender, você vai abortar o milagre, o toque, a experiência que Deus tem preparado para você ter. Tem mais gente além desses irmãos que falou, pastor, não é fácil para mim, porque eu lembro, tem muita gente aqui que veio de igreja pentecostal e a experiência não foi boa. Teve gente que falou assim, pastor, se eu não confiasse em você, não te conhecesse, eu tinha ido embora no domingo passado. Só que eu fiquei. Falei, não, eu vou ficar. E toda hora eu pensava, eu tenho que ir embora, esse negócio está me dando gatilho, eu tenho que ir embora. Só que no final, Deus me deu uma palavra. É novo. Todos nós precisamos superar a nossa ofensa. Porque Deus não está dentro da nossa caixinha. E segunda e última reflexão. Por que João estava ofendido? Maravilha. Pode ir para a próxima. Porque ele havia esquecido a sua posição no reino de Deus ao olhar para as circunstâncias. Presta atenção. Deus estava tratando a fé. Jesus estava tratando a fé de João Batista. Não sei se você percebeu. Gente, olha isso. O cara está em dúvida se Jesus é o Messias. Aí Jesus pega assim, dá uma olhada, apenas observe. Cura, expulsa, liberta. Vai lá e fala para João Batista. O que vocês viram? Os cegos curos, coxos andam, os mortos andam. Beleza. Quando os discípulos vão embora, os caras vêm contar. Ele é o Messias mesmo, ele fez um monte de milagre. Aí João Batista, eles não falou mais nada. Não, ele só falou isso mesmo. Ele olha para a cela. Ele não falou que... Ele falou que ele está vindo? Não, ele não falou não. Volta agora para a cena de Jesus. Os discípulos vão embora, Jesus fala assim, ninguém é maior que João Batista. Por que Jesus não falou isso para os discípulos de João Batista? Faz o seguinte, fala para ele não ficar ofendido, porque ele é o maior que tem entre os nascidos de mulher. Por que Jesus não fez isso?
Porque Jesus queria fortalecer a fé de João. E a fé de João e a sua fé não pode estar naquilo que você acha que Deus tem que fazer. A fé tem que estar no fato que a palavra diz que Ele é. E quem Jesus diz que Ele é? Por que João ficou ofendido? Porque ele esqueceu a posição dele no reino de Deus. Quando os discípulos 70 vão e eles fazem os milagres, expulsam os demônios, eles voltam tudo felizes, vocês lembram? Jesus, a gente expulsou um monte de demônio, todo mundo obedecia as ordens que a gente dava. O que ele fala? Eu vi o diabo caindo do céu igual um raio mesmo. Mas não se alegrem por causa dessas coisas, mas se alegrem porque o nome de vocês está arrolado nos céus. Presta atenção. O mais importante não é que você tenha experiência, o mais importante é que você sabe que você está no reino de Deus. É que você está inserido, que o seu nome está escrito no céu. Não importa a experiência que você tem. Eu creio que Deus quer dar para todo mundo, eu creio. Só que o que importa é quem você é em Cristo Jesus. O que Cristo fez por você na cruz. Como Ele te colocou assentado nos lugares celestiais. Como Ele te escolheu e Ele te fez santo e irrepreensível. Sem culpa nenhuma. E no lugar da sua vergonha, Ele está te dando dupla honra. Como a profecia fala em Isaías. Saiba quem você é. Independente da experiência que você tem. Você é amado. Você é amada. Agradou ao Pai te dar o reino inteiro. Se você não tem a experiência na hora que você quer, lembra que o reino já é todo seu. Foi isso que Jesus falou para os discípulos. Ao Pai agradou dar o reino e o poder do reino. Mais cedo ou mais tarde Deus vai te tocar. Mas primeiro Ele precisa tratar a fundação, o fundamento, a sua fé. Porque senão, se você começa a ter experiência e pensa assim, nossa, é isso aí, é a prova que Deus me ama, você vai ser escravo disso. E daí você vai pensar, eu preciso sempre do poder, sempre do dom para eu poder ser amado. E a sua identidade não pode estar nos seus dons. Sua identidade não pode estar se você toca bem e as pessoas choram quando você toca no louvor. Ou se você prega e as pessoas reagem. Pode ser que eu ore daqui a pouco, não aconteça nada que aconteceu semana passada. E eu preciso estar tudo bem com isso. A minha identidade não pode estar na minha performance, no quanto eu produzo para Deus. Então por que Deus, Jesus não fala aquilo para João Batista? Porque Ele está ensinando. Eu sou Deus, é isso mesmo, João Batista, eu sou o Messias. Vai lá e conta para ele. João Batista ficou ofendido porque ele não lembrava a identidade. Você pode ficar ofendido por não experimentar o poder de Deus, porque você não sabe que o seu valor está de que você é filho de Deus mediante Jesus Cristo. E você está esperando, eu preciso ter experiência, putz, a rejeição vem, gente. A rejeição vem. Eu já experimentei muitas vezes, mas depois eu entendi, Deus estava tratando o meu coração, que a minha identidade estava no lugar errado. Amém? Jesus não pediu perdão para João Batista. Ele só continuou fazendo o que ele estava fazendo. Você precisa reconhecer qual é o seu lugar. E qual é o lugar do Senhor soberano na igreja dele. Eu quero chamar os presbíteros, nós vamos orar. E eu queria lembrar o que serve, para que serve a mesa do Senhor. Em Apocalipse capítulo 3, Jesus está dizendo assim, eu estou na porta batendo. A igreja me fechou para fora. Jesus está dizendo, eu estou trancado para fora da igreja. Eu estou na porta batendo. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e nós vamos cear. A ceia tem a ver com você abrir a porta do seu coração para o que o Senhor Jesus está falando com você nessa manhã. Abre a porta do seu coração, Ele está batendo. Ele está dizendo, deixa eu entrar. Deixa eu entrar, vence a ofensa, não precisa ter todas as respostas. Eu sou o Senhor, não é você. A igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. Quando a gente comer dessa ceia hoje, a gente está dizendo que todos nós comemos do mesmo corpo e bebemos do mesmo sangue. Independente de quem está tendo mais experiência ou menos experiência, nós somos o mesmo corpo em Cristo Jesus, nós somos todos irmãos. E a gente não tem tudo igual, e a gente nunca vai ter tudo igual. Eu já falei disso aqui algumas vezes, você não precisa ser calvinista para ser membro dessa igreja. Você não precisa ser continuista para ser membro dessa igreja, mas eu espero que o Senhor te pegue. Você não precisa pensar igual aos outros para entender que o amor é o elo da perfeição. Se estamos lavados no sangue de Jesus, adoramos o mesmo Deus, é isso que nos une.
E essa mesa significa isso. Nós vamos comer do corpo de Cristo, beber do sangue, porque Ele morreu por nós. Porque Ele derramou seu sangue precioso. E Ele nos fez um só. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa manhã. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor tem estendido a sua mão e nós temos visto os teus sinais. Obrigado porque o Senhor está nos ensinando e nos conduzindo num processo. Dá-nos sabedoria, Senhor. E por todos os testemunhos, nós te adoramos nessa manhã. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Senhor. O Senhor é precioso para nós. E nós queremos tudo de Ti. Assim como o Senhor deu tudo de Ti para nós, nós queremos dar tudo de nós. Nesse momento, Senhor, nós pedimos, perdoe nossos pecados, perdoe nossas ofensas, perdoe, Senhor, perdoa-nos, ó Deus, a nossa dureza. Senhor, nós abençoamos os irmãos que estão aqui e os irmãos que não estão vindo nos cultos, por qualquer motivo que seja porque estão desanimados, seja porque estão trabalhando, ou acharam outras coisas mais que consideraram mais importantes. Nós abençoamos eles, que eles sejam tocados onde estiverem, Senhor. Senhor, nós queremos cancelar qualquer julgamento sobre pessoas que não estão seguindo como nós achamos que elas deveriam seguir. Senhor, nós não somos juízes dos nossos irmãos, nós somos irmãos deles, Senhor. Nós abençoamos todos os nossos irmãos, todos aqueles que nós discordamos. Nós decidimos abençoar agora. Nós decidimos abençoar todo mundo de quem a gente discorda, Senhor. E nós buscamos o Seu Espírito para sermos unidos de mente e de coração. Pedimos essa unidade de mente e de coração pelo Espírito Santo aqui no nosso meio. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Nós queremos deixar aqui todo o espírito de julgamento, Senhor. Todo o espírito de acusação, Senhor. A gente identifica muito fácil e rápido as falhas das pessoas e comenta com os outros. Perdoa essa maledicência. Perdoa sermos fonte amarga, Senhor. Nós queremos ser fonte doce. Que a nossa boca transmita a graça. Limpa o nosso coração. Nós não queremos ser julgadores, queremos ser abençoadores. Amém. O Senhor é o Pai. O Senhor é bom. Em nome de Jesus nós consagramos esses elementos agora.